Fala galera, eu sou o Moa e estava navegando no Twitter e na internet pré-Race Week, né? Pré-GP do Qatar, e eu vi uma lista da contribuição de cada piloto com a pontuação das suas equipes. E também do piloto que está prejudicando a sua equipe, não conseguindo ponto nenhum nessa temporada de 2023. E nesse episódio, vamos mostrar essa lista e vamos comentar um pouquinho como que tá a situação de cada equipe nesse ano. Então, bora lá! Mas antes de começar, eu vou pedir, você gosta de Fórmula 1? Então, clique, se você não tiver inscrito ainda, clique aqui no botão, siga, se inscreva para não perder nada de Fórmula 1 aqui do Reaceleração. Temporada 2023 da Fórmula 1 praticamente garantida no seu título, né? A Red Bull já é a campeã de equipes, agora no GP do Japão, lá em Suzuka, garantiu o seu título de equipes para 2023. E o Max Verstappen, né? Tá nadando de braçada, tá tranquilaço. Nesse final de semana agora do GP do Qatar, ele só precisa de 3 pontinhos que ele pode conseguir na sprint já no sábado e garantir o título, o tricampeonato da Fórmula 1 pro piloto aí da Red Bull. Mas essa semana estava olhando o Twitter, a internet e tudo mais e achei essa imagem aqui sobre a contribuição de cada piloto com a sua equipe. Então, um exemplo, o Max Verstappen e o Pérez. Quem tá dando mais pontos para sua equipe? Eles estão parecidos? Eles estão muito diferentes? Ou seja, um piloto está quebrando a equipe, está estragando a equipe? Vamos mostrar, vou colocar agora na tela e a gente vai comentar equipe a equipe. Então essa aqui é a imagem que eu acabei de comentar das pontuações de 2023. Primeiro, né, vou dar os devidos créditos, @F1 Telemetry Data. Esse é o Twitter que eu peguei essa imagem aqui, dessa galera aqui que fez um trampo incrível, viu? Que gráfico maravilhoso. Mas vamos lá. Então o que esse gráfico quer dizer? Ele está mostrando os pontos das equipes em 2023, os pontos de cada equipe. Do lado esquerdo, que as barras querem dizer o quê? A contribuição, a porcentagem de pontos que cada piloto está contribuindo na sua equipe. E no gráfico da parte de baixo aqui tá o nome de cada piloto. Então vou dar um exemplo, né? O primeiro aqui é o ALB, que é o Albon, Alonso, Hülkenberg, e a gente vai comentando. Então, obviamente, né, somando os dois pilotos da equipe, sempre a soma dos dois tem que dar 100%. Vamos começar falando com os pilotos, né, do que mais está contribuindo para sua equipe para o que menos está contribuindo. Primeiro o Albon. Então, o que esse gráfico, primeiro, a barra grande aqui, azul da esquerda, o que ela quer dizer? Que o Albon está contribuindo com 100% dos pontos da Williams. 100%, ou seja, todos os pontos que a Williams fez foram do Albon. E a gente sabe, né? O Albon tá voando. E o que esse gráfico quer dizer? A tradução dele é que o Logan Sargeant tá horrível. Com certeza é o pior piloto do grid. Sem sombra de dúvidas. Um piloto que não contribuiu em nada de pontuação com a sua equipe. Por isso, né? Por isso que o Logan Sargeant é o único piloto do grid que não tem contrato para 2024. O único dos 20. Abrindo um parênteses aqui gigantesco. Hashtag vamos Drugovich, né? Porque a torcida pro Drugovich pegar essa vaga do Logan Sargeant tá gigantesca. Sai fora com o Logan Sargeant. Vamos pro Drugovich, vamos Brasil na Fórmula 1, que é isso que a gente quer. E esse gráfico mostra isso, 100% dos pontos da Williams com o Albon. Depois a gente vem com a Aston Martin, 79% aqui, ó, 79% dos pontos da Aston Martin são do jovem Alonso. E lá no final, ó, 21% para completar o 100, 21% com o Stroll. O que mostra outra grande crítica que todo mundo tá fazendo, né? O Alonso e a diferença gigantesca dos dois pilotos. O Alonso pro Stroll. Assim, monstruosa a diferença, só que o Stroll é filho do dono, né, meu povo? Então, nesse caso aqui, eu nem vou falar muito, porque ele é filho do dono, né? O terceiro piloto que a gente vai falar aqui, a terceira equipe nessa, é a Haas. Hülkenberg mandando muito melhor que o Magnussen. Hülkenberg com 75% dos pontos da Haas. E o Magnussen, ó, lá no final, aqui, ó,
Magnussen com 25% só dessas pontuações. Magnussen que vem com muitos erros, vem dando muitos azares e quebrando demais o carro. Magnussen também, ninguém tá falando dele, mas vou te falar, viu, Magnussen não tá. Ele tem uma reputação boa dentro da Haas, mas não tá aquela Brastemp, não tá aquela coisa também não, viu, Magnussen? Fica tranquilo, fica esperto, quer dizer. Outro piloto, Lando Norris, vamos para McLaren agora, né, para outra equipe. Lando Norris comparado ao Piastri, a mesma coisa quase. Lando Norris 67% dos pontos da McLaren e o Piastri 33%. A gente vai dar um desconto pro Piastri, porque o Piastri conseguiu seu pódio, classificou em segundo lugar recentemente num quali. Então assim, piloto jovem, acabou de chegar na Fórmula 1, já conseguiu um pódio. Então para ele a gente dá um desconto. Pro Magnussen não dá. Pro Piastri eu até dou um desconto aqui. Depois a gente tem Max Verstappen e Sérgio Pérez. Vamos para Red Bull. 64% de contribuição do Max Verstappen e 36% do Sérgio Pérez. O problema disso, sabe qual que é? Você fala, amor, tá até que tranquilo ali. O problema é que a Red Bull é o melhor carro do grid. Então essa porcentagem tinha que ser bem justinha ali. Uns 52, 55 a 45, 52 a 48, o Verstappen na frente, obviamente, né? Mas não tão discrepante assim. O dobro, praticamente o dobro. O Verstappen tá contribuindo para a equipe do que o Pérez. Tanto que no campeonato, né? O dobro da pontuação praticamente do Sérgio Pérez é o que o Verstappen tem. Então, crítica pro nosso menino Pérez, né? O nosso mexicano Sérgio Pérez. Depois a gente tem a Mercedes, Hamilton 62%, Russell 38%. Também tá na mesma vibe ali da Red Bull, só que você fala, Moa, pô, por que a galera não critica o Russell então? Estão criticando, tá vendo que tá bem próximo? 64% pro Verstappen, 62% pro Hamilton. Pô, 38% pro Russell, 36% pro Pérez. Por que o Russell não tem essa crítica toda igual o Pérez tem? Porque a Mercedes não é o melhor carro do grid, né? Se a Mercedes fosse o primeiro colocado, não tenha dúvida que tava uma enxurrada de crítica pra cima do Russell. Você sabe como funciona. Depois a gente tem o Bottas e o Guan Yu Zhou, 60 a 40%. Aqui eu realmente trago esses pilotos que eles realmente... A Alfa Romeo não tá bem, vamos ser bem honestos. E os dois estão bem próximos. Eu até me surpreendi um pouco dos 60 a 40. Eu achei que os dois iam estar bem juntinhos, o Guan Yu Zhou e o Valtteri Bottas. Porque nos GPs eu vejo eles bem... Uma vez o Bottas chega um pouquinho na frente, 13º, e o Zhou 16º, depois eles trocam. Então nos GPs eu vejo eles intercalando posições bastante. Mas o Bottas, às vezes, na média, um pouquinho melhor que o Guan Yu Zhou, sim. Depois a gente tem o Tsunoda e hoje, né, o Liam Lawson. Só que a gente sabe que a AlphaTauri já tá uma doideira, né? A AlphaTauri tava com o De Vries até a metade da temporada. Aí o Ricardão correu uns GPs. E o Liam Lawson agora correu outros. E esse detalhe aqui, né, do Tsunoda 60% aqui nessa barra e o Liam Lawson 40% é uma vitória pro Liam Lawson. Uma vitória mesmo. Por quê? Porque ele acabou de chegar. Acabou de chegar na Fórmula 1, correu 3, 4 GPs aí e já tá pontuando, já tá contribuindo em pontuações para AlphaTauri. Então assim, vitória. Essa diferença de 60 e 40 para AlphaTauri, vitória pro Liam Lawson. Isso que eu queria trazer. Depois a gente tem as duas equipes mais pareias, as duas equipes que estão mais iguais, que são a Alpine e a Ferrari. Olha só a Alpine, Gasly 55% de contribuição, Ocon 45%. E realmente, você que está acompanhando a temporada de 2023 da Fórmula 1, tá vendo que realmente esses dois estão bem próximos. Inclusive tem até treta entre os dois, né? Igual aconteceu agora no GP do Japão lá em Suzuka, é troca de posição, o Gasly chegando, mostrando o dedo do meio pra equipe pedir para deixar o Ocon passar, uma bagunça, uma doideira. Mas assim,
Quanto mais próximos os pilotos são em contribuição de pontos ali, em rendimento numa temporada, mais treta vai ter. E é o que a gente tá vendo aqui. Realmente, na hora que tá se afunilando pro 50-50% de contribuição entre os dois pilotos, é a treta. Gasly e Ocon vem tretando cada vez mais esse ano e o gráfico mostra. Por isso que eles estão muito próximos, então eles vão disputar muita posição. E agora a gente chega no último, pra gente fechar o episódio, que é a Ferrari. Então, Grid 2023, a dupla de pilotos mais parecida, que contribui de uma maneira mais igual, que está disputando internamente de uma maneira melhor e maior, é a Ferrari. Sainz contribuindo um pouco mais as pontuações que o Leclerc, 53-47, bem próximo. E a gente sabe, né? Você que está acompanhando a temporada 2023 está ligado que é isso realmente. Esse gráfico está traduzindo a realidade total que a gente vê, que a gente está percebendo, né? Percebendo na pista. Leclerc e Sainz sempre chegam ali uma ou duas posições um do outro. Muito difícil esse ano, um momento que eles ficaram muito discrepantes. Só se algum abandonou, alguma coisa dessa maneira, quebrou o carro, foi lá para trás, teve que trocar a asa, uma estratégia de errada, né, Ferrari? Alguma coisa assim. Tanto que no GP de Monza, eles ficaram disputando o terceiro lugar no pódio até a última volta, o último segundo. E realmente, para mim, já falando aqui, minha opinião disso, realmente, para mim, os pilotos que estão mais próximos no grid são os dois pilotos da Ferrari. Sem dúvida nenhuma, para mim. São os pilotos que estão mais próximos ali em contribuição de pontos, como a gente está vendo, mas que também em rendimento nesse carro desse ano. Sabe que muda, né? De ano a ano acaba mudando. Então os que estão mais próximos para mim são Sainz e Leclerc. Realmente concordo com esse gráfico demais. E os pilotos que estão mais discrepantes para mim, eu tô na dúvida. Se é o Albon e o Sargent ou se é o Alonso e o Stroll. Tô muito na dúvida entre os dois. Eu tô tendendo a ficar com o Alonso e o Stroll. Só que aí é meio injusto também, né? Porque o Alonso já é, velho de guerra, vamos dizer assim. O Alonso já tá ali há muito tempo. Então, na justiça, né, o Albon tem mais experiência que o Sargent, lógico, mas a experiência do Alonso pro Stroll é discrepante. É muito discrepante. É um campeão mundial da Fórmula 1, né? É um campeão da Fórmula 1 contra um outro cara que não é tão jovem, mas tá rendendo mal. Já o Albon e o Sargent, apesar do Albon ter mais experiência, acho que é mais discrepante ainda entre esses termos que eu comentei. Então, mais discrepante, realmente, a Williams, né? Albon e Sargent tá um absurdo, um oceano de distância. Leclerc e Sainz, realmente a Ferrari é a equipe mais equilibrada com a sua dupla de pilotos do grid de 2023. Então é isso, galera. Esse foi o episódio. Deixa um like para ajudar a gente aqui. E não se esqueça, né? Se não tiver inscrito, clique aqui e se inscreva para não perder nada de Fórmula 1 do Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!